Estamos na 31ª aula do curso de Matemática Essencial antes do ensino superior, que é um curso que se destina a alunos que querem ingressar principalmente em licenciaturas de Economia e Gestão e já não estudam Matemática há algum tempo. Temos em vista, sobretudo, os alunos que querem ingressar no ensino superior ao abrigo dos programas de maiores de 23 anos de idade. Hoje vamos falar de zeros, máximos e mínimos de funções e vamos fazer uma introdução ao estudo da variação das funções. Um zero de uma função é o valor de x para o qual f de x é igual a zero. Isto é, o zero de uma função é todo o objeto com imagem zero. Os zeros desta função que aqui apresentamos estão assinalados pelos pontos A e B. O ponto A tem de coordenadas x igual a menos 15 e y igual a 0. E o ponto B tem de coordenadas x igual a 3 e y igual a 0. Isto é, os zeros desta função são menos 15 e 3. O gráfico da função f de x corta o eixo das abscissas no ponto menos 15 e no ponto 3. Logo, menos 15 e 3 são zeros desta função. Interessa-nos saber quando uma função é positiva ou negativa. Interessa-nos, portanto, estudar o sinal da função. E temos aqui um exemplo em que a função é negativa entre 0 e 6. Portanto, olhando para o eixo das abscissas, nós vemos que entre 0 e 6, quando o x toma valores entre 0 e 6, a função f de x é negativa, e quando o x toma valores entre 6 e 20, a função é positiva. E vemos também pelo gráfico que a função tem zeros em 0, 6 e 20. Vamos estudar o sinal da função f de x igual a 3x ao quadrado menos 2. Devemos começar por fazer um esboço do gráfico desta função, atribuindo valores a x e calculando os valores correspondentes de f de x, e verificamos que é uma parábola, como estávamos à espera, porque é uma função de segundo grau. A seguir devemos calcular os zeros da função, resolvendo a equação 3x ao quadrado menos 2 igual a 0, e o x vai ser mais ou menos raiz de 2/3. E vamos então fazer uma tabela para estudarmos os intervalos em que a função é positiva e os intervalos em que a função é negativa. Colocamos menos raiz de 2/3 na tabela e mais raiz de 2/3. Temos também um espaço entre as raízes. Portanto, o nosso valor de x vai tomar valores entre menos infinito e menos raiz de 2/3. Depois, entre menos raiz de 2/3 e mais raiz de 2/3, é o intervalo entre raízes, e depois à direita da raiz maior, que é raiz de 2/3. E vamos então estudar o sinal da função para estes intervalos. E dizemos então que a função é positiva, vemos no gráfico. Na leitura do gráfico, vemos que a função é positiva à esquerda de menos raiz de 2/3, que é o zero menor, é negativa entre as duas raízes e é positiva à direita de raiz de 2/3. Como fizemos o gráfico, por leitura do gráfico, sabemos dizer então quando a função é positiva ou negativa. Mas se quiséssemos fazer analiticamente, também, por exemplo, no intervalo entre raízes, menos raiz de 2/3 e raiz de 2/3, fica ao zero. Então, se eu calcular f de 0, f de 0 é menos 2, é negativo. E se eu calculasse à esquerda da raiz
menor, menos 10, se eu fizesse que calculasse o f de menos 10, por exemplo, também íamos calcular 3 vezes menos 10 ao quadrado, portanto dava 300, menos 2 dava positivo. Portanto, à esquerda da raiz mais pequena é também positivo. E podíamos fazer também à direita da raiz maior. Podíamos calcular o f de 10 e o f de 10 também era positivo. Portanto, f de x é positivo para o intervalo entre menos infinito e menos raiz de 2/3, união com raiz de 2/3 e mais infinito. E por outro lado é negativa para x entre as duas raízes, x pertencente ao intervalo de menos raiz de 2/3 até mais raiz de 2/3. Vamos estudar o sinal da função f de x igual a x menos 4 sobre 5 menos x. Esta função é a divisão de duas outras funções. No numerador temos x menos 4, no denominador temos 5 menos x. E vamos analisar o sinal de cada uma destas funções separadamente. Temos, portanto, no numerador x menos 4, o zero desta função é para x igual a 4, à direita, para valores superiores a 4, a função é positiva, e à esquerda, para valores inferiores a 4, a função é negativa. No denominador, 5 menos x, temos que o zero da função é x igual a 5, à direita do 5, para valores superiores a 5, temos a função negativa, e à esquerda, para valores inferiores a 5, a função é positiva. Analisando agora o quociente das duas funções, portanto a divisão das duas funções, vemos que menos por mais dá menos, 0 por mais dá 0, mais por mais dá mais por 0 dá indefinido, é uma indeterminação, portanto a função não é definida neste ponto, e mais por menos dá menos. Temos então que a nossa função f de x igual a x menos 4 sobre 5 menos x é negativa para o intervalo entre menos infinito e 4, intervalo aberto, união com 5 mais infinito, também intervalo aberto. E temos que f de x é positivo para o intervalo entre 4 e 5. Ao estudarmos uma função, queremos conhecer também os seus valores extremos. Isto é, queremos saber para que valores de x a função atinge um máximo e para que valores de x a função atinge um mínimo. Uma função pode ter vários mínimos, pode não ter nem máximos nem mínimos, e nós queremos estudar então quais são os seus valores máximo e mínimo, e se os tiver, os seus valores máximo e mínimo absoluto. E nós dizemos que a função tem um máximo no ponto B, para x igual a B, portanto, f de B é o máximo absoluto, se para todo o x pertencente ao domínio da função, o f de B é maior ou igual que o f de x. E tem um mínimo no ponto A, portanto, f de A é um mínimo absoluto, se para todo o x pertencente ao domínio da função, o f de A é menor ou igual que o f de x. Neste nosso exemplo, a função tem um mínimo absoluto em menos 5, portanto, correspondente a f de 24. f de 24 é igual a menos 5, que é um mínimo absoluto. E tem um máximo em 10, um máximo absoluto em 10. f de 12 é igual a 10, que é o máximo absoluto da função. Uma função cresce até um máximo e decresce até um mínimo. Neste nosso exemplo, nós temos
que a função é estritamente decrescente no intervalo para x de 0 a 2 e para x pertencente a 25 até 43. Nestes dois intervalos, a função decresce. E a função é estritamente crescente no intervalo de 5 a 25. Por outro lado, a função entre 2 e 5 é constante, não cresce nem decresce, é constante. Ao analisarmos o gráfico desta função, vemos que a função é estritamente crescente nos intervalos menos 3 e 2, 5 e 8. Isto é, para x pertencente ao intervalo de menos 3 a 2, a função f de x é crescente e também é crescente quando x pertence ao intervalo de 5 a 8. Por outro lado, a função é estritamente decrescente no intervalo de 4 a 5, isto é, para x pertencente ao intervalo entre 4 e 5. E a função é constante para x pertencente ao intervalo de 2 a 4. E nós podemos construir uma tabela de variação para analisarmos quando a função está a crescer ou a decrescer. Isto é, entre menos 3 e 2 a função está a crescer, entre 2 e 4 a função é constante, entre 4 e 5 a função está a decrescer e entre 5 e 8 a função está a crescer. Podemos limitar o estudo de uma função a uma parte do seu domínio, isto é, eu posso estudar a função só para determinado intervalo que está contido no domínio da função. E neste intervalo eu posso encontrar um máximo relativo ou um mínimo relativo. Neste nosso exemplo, temos que os máximos relativos que a função toma é o 1, o 4 e o 3. E o mínimo relativo é o menos 3, menos 2 e menos 1. E dizemos que a função atinge um valor máximo relativo em f de a se existir um intervalo aberto f que contenha a, tal que f de a seja maior ou igual que f de x, qualquer que seja o x pertencente à interseção de f com d. E neste caso, nós dizemos que f de a é o máximo relativo e o a é o maximizante. E teremos um mínimo relativo em f de b se existir um intervalo aberto G que contenha b, tal que f de b menor ou igual que f de x, qualquer que seja x pertencente à interseção entre G e o domínio da função. E dizemos que b é o minimizante. Nesta outra função, temos que f de menos 4 é igual a menos 2, menos 2 é um mínimo absoluto da função, e f de 3 é igual a 3, 3 é um máximo absoluto da função, mas temos também que menos 2 é um mínimo relativo da função no intervalo de menos 4 até 3. E menos 1 é o mínimo relativo no intervalo de menos 3 a menos 1 e no intervalo de menos 1 a 3. Temos como minimizantes menos 4 e menos 1. E temos também que 2 é o máximo relativo nos intervalos de menos 4 a menos 3 e de menos 3 a menos 1. E 3 é o máximo relativo no intervalo de menos 1 a 3. Temos como maximizantes o menos 3 e o 3. O contradomínio da função é o intervalo de menos 2 a 3.
Esta outra função tem de domínio menos 5 a mais infinito, de contradomínio menos 4 a mais infinito. Os zeros da função são menos 2, 2 e 7. O mínimo absoluto é de menos 4, isto é, f de menos 5 é igual a menos 4, que é o mínimo absoluto. Não tem máximo absoluto, mas tem um máximo relativo em f de 0 igual a 2, para x pertencente a menos 5 até 0, e o maximizante é, portanto, 0. Tem um mínimo relativo em menos 3, f de 5 é igual a menos 3, para x entre 0 e 5. O minimizante é, portanto, 5. E temos a tabela de variação com a indicação dos intervalos onde a função está a crescer e a função está a decrescer. Hoje falamos de zeros, máximos e mínimos de funções e fizemos uma introdução ao estudo da variação das funções. Esta é a última aula do curso de Matemática Essencial antes do ensino superior. Resta-nos querer que as revisões destes tópicos lhes sejam úteis para que num futuro próximo possam dedicar-se à concepção de modelos matemáticos para o entendimento e resolução de problemas de gestão ou de outras áreas científicas que lhe sejam subjacentes ou até adjacentes. Até breve, com mais matemática.